Ei, Fábio, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Terminal Dom Bosco e Praça Pio XII. Praça Pio XII, conforme anunciamos, nós anunciamos quando nós tivemos o evento até na própria rodoviária, da obra da rodoviária, o próprio edital e a nova contratação dos barcos, e anunciamos com o governador Casagrande as novas duas estações, que a gente estava preparando a licitação e agora a licitação está na rua, já está. Agora, para a gente que possa, em novembro, ter a empresa vencedora e iniciar essas obras o mais rápido possível dessas duas novas estações. Entregas então em 2026? Entregas em 2026. Não são relativamente rápidas, a estação ela não demora tanto, mas a previsão aí. Lá está a previsão de 18 meses, porque a gente precisa ter um prazo, tem projeto, tem aprovações ambientais, tem um procedimento, mas a gente espera aí que comece a entrega em 2026. Não são as duas, é a primeira que é do centro. Enfim, dá para você ter uma entrega com certeza de uma das estações em 2026. Então, elas serão montadas simultaneamente ou uma primeiro e depois a outra? O que a gente espera é que sejam montados simultaneamente, né? Na verdade, você pode fazer... Vai depender muito de disponibilidade de equipamento. A fundação no mar, você pode fazer a primeira, já ir fazer a segunda. Aí vai uma evoluir. Então, provavelmente é que você entregue. É mais fácil você entregar uma primeiro e depois de alguns meses entrega a segunda, né? Então, a gente vai avaliar como é que vai ser a primeira aprovação ambiental, todas as aprovações que têm que ser feitas, para que a gente finalizando o projeto, para que a gente possa efetivamente, a partir de janeiro de 25, ter a obra e ter também aí as previsões definitivas de entrega. E as obras, elas aproveitam alguma estrutura do que já existia? Não aproveita nada. Tem que ser 100% novo, porque as estruturas estão bastante degradadas, principalmente no Dom Bosco. No centro já não tem nada, mas no Dom Bosco tem um resto de destaques, tem alguma coisa, não dá para aproveitar. Assim como na rodoviária, não tem como, tem que reformar tudo. E são aquelas paradas flutuantes? São os flutuantes, assim como a gente tem na Praça do Papa, na Prainha, é a mesma coisa, mas ela é um pouco diferente. No centro e no Dom Bosco tem uma particularidade. No Dom Bosco é muito assoreado, é muito raso. Então a gente tem que buscar calado, que a gente chama que é a profundidade, pelo menos 1,5 m, na maré baixa. Então tem uma ponte, vamos chamar de ponte, uma passarela de pedestre de pelo menos 100 metros. Então entre a estação onde as pessoas ficam esperando a aquaviária e até chegar no flutuante, são 100 metros para chegar. E lá, o flutuante, agora a gente mudou a posição dele, é um flutuante duplo, não é mais simples, porque a gente percebeu que o duplo dá mais flexibilidade operacional, né? Então a gente, pela quantidade de barcos, aumentando a quantidade de barcos, a gente vai precisar ter duas paradas, porque aí dá para parar o barco que vem da Prainha, Praça do Papa, Dom Bosco, e o que vem do Porto de Santana, Centro, Dom Bosco, dá para parar ao mesmo tempo, concomitante. Então você fica com uma operação mais ágil e mais fácil de estar atendendo a população. Hoje então, com as 3 a gente passa a ter 5 paradas e tem a rodoviária em Nós passaremos curso, a ter né? 6. A rodoviária já está em obra. Isso. E a pedido também do governador, nós já estamos também fechando o estudo da Ilha das Caeiras. Olha, então já que estamos legal. também avaliando a operação da Ilha das Caeiras. Como o governador anunciou, a gente precisa chegar aos barcos. Então a previsão é que até o fim do ano nós tenhamos 6 barcos de operação e 2 reservas, um total de 8. Chegando esses barcos, nós estamos fazendo as análises de operação da Ilha das Caeiras. Aí nós passaríamos a ter 7 estações. Ilha das Caeiras, Rodoviária, Porto de Santana, Centro, Dom Bosco, Praça do Papa e Prainha. Isso, já tem um pedido aqui para Paú também, aí as outras duas que estão em projeto, junto com a Prefeitura de Vila Velha, já estamos conversando, que é Museu da Vale e Porto de Santana 2, onde foi feita a ampliação. Mas essas ainda estão em projetos, a gente ainda não pode nem dar. Então, Museu da Vale e Porto de Santana 2. Seria mais uma em Porto de Santana, onde teve o alargamento, onde tem aquela obra de urbanização de Porto de Santana. A nova orla de Cariacica. Isso, aí teria uma parada ali também. Teria uma parada lá também, porque realmente virou um equipamento urbano bastante utilizado. Hoje qual é a linha mais usada, Fábio? Hoje a linha mais é a Prainha, Praça do Papa. O ouvinte está falando isso. Minutos, é uma linha que é bastante usada, onde a gente tem uma frequência... Porque a Porto de Santana... Praça do Papa, ela dura 40 minutos. Então ela é uma linha mais longa, mais lenta, até pela própria operação portuária. A gente tem uma limitação de velocidade em função da operação, é obrigado a manter esta velocidade. Então, mas com essas novas estações, nós vamos passar a ter linhas mais curtas, então vai ficar mais rápido. Então você vai poder ter uma... do Papa Centro. Isso, então você vai ampliar essa da Prainha, Praça do Papa, ela vai poder ir até o Dom Bosco e ela fica de 20 minutos. Só que eu encurto 20 minutos é de Porto Santana. Porto Santana, rodoviária, Centro, Dom Bosco. Então você faz um hub de integração, assim como a gente faz com o Transcol, né? O Aquaviário nada mais é do que uma extensão do Transcol. Então dá para, com essas
7 estações iniciais agora que já estão no planejamento toda caminhando, mais as duas, que é Paú, que seria Museu Vale e Porto de Santana. Só esclarecer Museu Vale porque Paú não dá, porque tem operação portuária, ela fica exatamente no meio dos navios. Então não é aquele Paú antigo. É Museu da Vale, que liga, né, com o prefeito Arnaldinho, com a estação antiga Santa Leopoldina, tem todo um conceito que a gente está trabalhando com a parceria com a prefeitura de Vila Velha. Até né? porque eles vão, há uma possibilidade de se reabrir o museu, né? Sim, então justamente o museu, uma passarela, então a gente está junto com a prefeitura de Vila Velha fazendo essa parceria para que a gente possa fazer todo esse trabalho, e aí vira um equipamento público importantíssimo, né? Tanto cultural quanto de mobilidade. O Claudemir está lembrando de que a prefeitura de Vitória anunciou recentemente as obras de melhoria da Beira-Mar. Sim. E aí isso acontece simultaneamente? Simultaneamente, a gente vai, aí a prefeitura já também nos sinalizou da compatibilização tanto do projeto deles quanto o nosso. É óbvio que a gente não é um projeto, como é uma licitação integrada, a gente vai executar também o projeto básico executivo, então a gente consegue adequar, e a prefeitura também é o mesmo conceito, adequar os dois projetos. Eu acho que são dois equipamentos importantes, principalmente a mobilidade. Essas duas estações são solicitadas pela comunidade, então estamos falando da comunidade de Ilha de Santa Maria, a toda aquela região, e o centro, não preciso nem falar, né? Então, os nossos comerciantes do centro, as pessoas que moram, as atividades do centro estão ávidos novamente por essa estação no centro de Vitória, que a gente acha que vai ser um equipamento de revitalização muito importante para essa nova fase do centro de Vitória. Vamos explicar novamente por que não Paú? Mais um ouvinte aqui Paú tem um problema operacional do museu. Não, mas Paú tem um problema operacional do porto. Paú está exatamente entre, a gente não consegue botar uma estação entre dois navios gigantes. Então, Paú, ele é ocupado hoje toda a região pelo porto. Tem uma questão de operação da autoridade portuária, da Viports, com a capitania, com a praticagem, que questão de segurança náutica. A gente não pode intervir na questão de segurança náutica. Mas tendo lá, você vai integrar, você tem um sistema como o Aquaviário é integrado, você vai pegar um micro-ônibus, você vai para o terminal de São Torquato, você tem uma possibilidade, porque a gente está do lado do terminal de São Torquato. A gente está do lado de Paú, então fica fácil você fazer as integrações e as conexões. Infelizmente tem o problema de logística do porto que a gente não consegue instalar nessa região. É a mesma coisa que a gente querer ir no meio do cais de Vitória. Não dá. A gente não pode interferir na atividade portuária, atividade econômica, atividade importante e uma atividade que exige muita segurança. Eu não posso arriscar o nosso passageiro, não misturar com outro tipo de atividade. Entendido. Fábio, e aí para atender todas essas novas estações, a gente tem que ter mais barco? Temos que ter mais barcos, é isso. Então estamos com a previsão de chegada do 5º barco agora até o mês de setembro. Então a gente deve ter o 5ª embarcação, deve estar chegando. Já tem informação, a embarcação claro, já havia embarcação de 2 andares também. Essa embarcação vai estar fazendo prainha Praça do Papa, e a gente vai descolocar uma para fazer Porto de Santana, Praça do Papa. E aí chega a 5ª. E no final do ano chegam mais 3 embarcações, que nós vamos completar com 8 embarcações. Operacionais 6, com 2 embarcações reservas. Teve alguma coisa, final de semana, dá para operar, nós vamos ter à disposição 8 embarcações, porque tem que ter reserva, assim como o ônibus. O Transcol, nós temos uma frota, para dar uma ideia, a gente tem uma frota operante de 1.650 ônibus, mas temos 150 ônibus de reserva. A gente chega a 1.800, que isso está lá esperando, qualquer problema existe. E o Aquaviário é a mesma coisa, então nós vamos passar a ter, hoje nós temos nós vamos passar a ter 2 barcos, 2 embarcações reservas. Então, esses novos barcos, eles chegam bem antes da chegada dessas estações, que só ficam prontas no ano que vem. Chegam antes, mas, por exemplo, a gente tem, finalizando e a gente acertando isso com a Prefeitura de Vitória, a gente consegue operar rodoviária Ilha das Caieiras, porque a rodoviária a gente espera aí nos próximos 6, 7, 8 meses, está inaugurando. A Ilha das Caieiras está praticamente pronta, a gente só precisa fazer agora uma cobertura, uma área de espera. Ou seja, com essas 8 a gente já consegue operar a linha Ilha das Caieiras, rodoviária, Porto de Santana, rodoviária. Essa era a minha pergunta, qual é o trajeto para chegar nas Caieiras? É Porto de Santana, Na verdade, Ilha das Caieiras? por trás, a ideia é que a gente faça Caieiras, rodoviária. Por quê? Mas passando por onde esse barco? Pelo canal de Cambori ou pela Bahia mesmo? Pela Bahia. Então, o canal não passa, você não consegue passar esse tipo de barco, ele é muito assoreado o canal. Você tem que pegar o canal dos escravos, você tem uma curva, passa jet ski, pequenas lanchas, mas não passa, esse barco não consegue passar por ali. Então, na verdade, é a Ilha das Caieiras rodoviária. Ele passa ali pela região de Santo Antônio, tudo isso. Esse trajeto vai dar em torno de 25 a 30 minutos. Não parece que é rápido, mas não é.
Ele é um trajeto igual ao Porto de Santana, Praça do Papa. E a rodoviária passa a ser um hub. Ela passa a ser um hub, tanto uma conexão, tanto para os ônibus rodoviários, quanto para o trem da Vale, quanto para os terminais, que está a 5 minutos do terminal do São Torquato e Jardim América, e o próprio corredor de ônibus que a gente está construindo no Jardim América, e passa a ser o hub para as outras linhas que a gente vai chegar também na rodoviária ou no centro. Então, assim, à medida que as estações vão ficando prontas e os barcos cheguem, a gente consegue ir alterando as linhas conforme a necessidade da população. Como, por exemplo, no final de semana, pouca gente sabe, mas existe uma linha que só entra aos finais de semana, que é Porto de Santana Prainha. É uma linha exclusiva. Direto. Não faz outra ela parada. ela não faz Praça do Papa. Então existe essa linha aos finais de semana. E tem demanda? Tem demanda. Tem uma demanda menor, mas existe essa demanda, mas a gente achou melhor fazer uma linha mais curta que atenda Vila Velha e Cariacica. A gente sempre tem a tendência de sempre passar por Vitória, não, mas tem uma demanda hoje muito forte entre essas cidades, que as cidades estão muito pujantes, o desenvolvimento muito forte, Cariacica, prefeito Euclério, agradecer toda a parceria, prefeito Arnaldinho também, então existe essa conexão, então a gente observou que e fora o atrativo turístico, que é o Convento da Penha, a prainha, que tá linda, né? Então a gente fez essa conexão direta. Entendido. A estação da rodoviária, a pergunta do Claudini, você me disse, de 6 a 8 meses? De 6 a 8 meses a gente deve estar concluindo a estação. A gente está hoje... Quem passa por lá, a gente está fazendo toda a demolição da antiga, uma reforma, então a gente está já fazendo toda a demolição, aquela estrutura estava condenada, era uma estrutura muito antiga, no mar, então a gente está fazendo toda a estrutura dela, a partir daí a gente vai vão reformar e usar a própria estrutura da rodoviária para ser a área de embarque e desembarque do aquaviário, assim como era antigamente. Né? A Sandra, ela está fazendo uma observação aqui sobre a palavra integração, ela diz que integração é demais, que não é tão simples assim, você descer de uma lancha e pegar um Transcol. Na verdade, primeiro, até é importante esclarecer. Hoje a gente tem um bilhete único metropolitano, que é o cartão GV. Então, ela é 100% integrado, você paga uma tarifa só. Vou dar um exemplo. Na Praça do Papa... A integração é na passagem, na passagem, gente, não é no desembarque. Não, mas mas você tem. Por exemplo, assim, você não, o aquaviário está no mar, eu não consigo levar o barco para Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo. Mas se você cruzar, que é um caminho bastante agradável, a Praça do Papa até a Nossa Senhora dos Navegantes, até em frente ao Palácio do Café, tem um ponto de ônibus exatamente na distância do aquaviário, ou seja, em 100 metros você integra. Então, são sistemas que ele não é no mesmo estado. A rodoviária, por exemplo, não. Rodoviária, você vai ter o ônibus rodoviário lá dentro, o Transcol a gente está prevendo entrar lá dentro, só que a 5 minutos você pegou isso, você está dentro do terminal de São Torquato, você vai estar dentro do terminal de Jardim América. Então, existe. A gente tem 2 tipos de integração, a física e a tarifária. A tarifária você tem que se deslocar para os locais para poder pegar o ônibus ou pegar o aquaviário. São elementos diferentes, a água e a avenida, mas são integrações e é importante ter a tarifa única. Você sai de Fundão para Guarapari pagando R$ 4,90 e pode pegar o aquaviário e vários ônibus nesse teu trajeto inteiro. A pergunta do Gerson aqui, secretário, por que as embarcações elas são tão pequenas e modestas? Não deveríamos ter embarcações maiores para transportar mais pessoas, assim como é no Rio de Janeiro? Na verdade, são 2 sistemas diferentes. O Rio de Janeiro está ligando uma metrópole de mais de 10 milhões de habitantes, que conecta a grande Rio de Janeiro, que você tem uma demanda para isso, para embarcações de 300 passageiros, 400, 500, é o centro do Rio de Janeiro. Não dá para a gente comparar, por exemplo, São Paulo com 17 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com mais de 10 milhões de habitantes, a nossa região metropolitana, que são 2 milhões de habitantes, e em torno do mar, Vitória tem 350 mil habitantes. Então ela está adequada à quantidade de passageiros. São lanchas bastante com ar-condicionado, 90 passageiros, bastante ágeis. Também você botar e não dá para botar uma barcaça gigante que não passa nem embaixo das 5 pontes. Então a gente precisa adaptar a nossa realidade e dar fluidez à velocidade. Então é melhor a gente ter 20 viagens com um barco de 90 passageiros, mas que bate e volta, do que ter uma viagem a cada hora com um barco de 300 passageiros. Então é uma questão de operação, de facilitar para os passageiros. Enquanto o secretário está falando aqui de aquaviários, estão chegando outras perguntas sobre mobilidade, e Fábio sabe que é assim, Faz que parte, o objetivo é a isso aí, gente atender todo mundo, né? E uma delas é do Vinícius, perguntando sobre a estrutura que existe hoje na Terceira Ponte, as estruturas da praça de pedágio. Quais são os próximos passos em relação
aquela estrutura, a criação da praça que a gente já anunciou? É importante ali. A gente já fez destruímos tudo, tiramos aonde dava para tirar, nós tiramos aquelas proteções, tirou cabine, tirou tudo. Quem passa lá já não tem mais nada, mas mantivemos a cobertura. Porque, como a gente já falou, a gente está desenvolvendo um projeto, que é um projeto de urbanização. Essas coberturas vão ajudar no processo, então isso não tem nada a ver com praça de pedágio, então, mas a gente ainda vai divulgar isso, a gente está fechando esse projeto, é mais detalhado, tem alguns detalhes que a gente precisa fazer, mas ali embaixo, o que ficou de proteção é para proteger os pilares da estrutura, aquilo é uma estrutura muito robusta, muito grande, é uma estrutura de prédio que existe lá. E ali nos ajuda a cruzar os nossos funcionários, os nossos colaboradores ajudam a cruzar ali. Então é uma área operacional importante para a própria polícia. Então por isso que a gente manteve a cobertura, quando precisar cruzar a pista, a operação, ir para o outro lado, cruzar. Então ali é uma área operacional de segurança para nós que trabalhamos Então não vai sair aquela estrutura? Não vai sair, aquela estrutura não vai sair. A de Guarapari vai. A de Guarapari vai sair, então com a ciclovia da vida, que vai do quilômetro 26 ao 42, com aquela estrutura, a de Guarapari vai sair 100%. A de Vitória não, porque ela tem um atendimento operacional importante para nós do ponto de vista da terceira ponte, para manobra, para retorno dos nossos guinchos, carro de apoio, os funcionários a pé ali dá uma segurança boa para a gente poder fazer isso. E ajuda também, é iluminado, ajuda também até reduzir a velocidade na descida. Então tem algumas coisas que são importantes. Tem um porquê ainda está lá. Não tem nada a ver com pedágio, esquece, isso acabou, morreu o governador Casagrande, o vice Ricardo Ferraço ali, está encerrado. Mas é uma questão operacional, técnico operacional de segurança viária. Entendi. No início, eu me recordo que era um problema estrutural, que ali eram vigas, né? Ali, são vigas, é muito pesado. Não dava para tirar de uma hora para outra. Dá, mas assim, tanto que a gente tirou a parte que... Então é uma estrutura que não vale a pena a gente tirar, a gente vai sacrificar muito a nossa operação para tirar essa estrutura. Então é melhor, deixa como está, opera, aí vão vir outras novidades naquela região. Tá, e a praça não é praça de pedágio, mas era uma praça de urbanização. De urbanização, é uma praça de urbanização. É uma área de mobilidade, é uma área de integração da mobilidade daquela região. Mexe com o Cauê, Fábio? Ou não mexe? Não mexe. Não é área nossa, é área da Prefeitura de Vitória. Acho que seria importante, mas aí é uma questão da Prefeitura. A nossa área, a gente vai mexer com essa região da antiga praça de pedágio e agora essa nova chegada, vamos chamar de praça, não, chegada de Vitória e saída de Vitória. Ainda com relação à terceira ponte, as ocorrências envolvendo os motociclistas, havia a possibilidade da chegada dos radares, da efetiva punição? Né? Agora a gente estamos agora efetivamente melhorando o sistema de monitoramento, a gente falou muito nisso, então já estamos com esse processo de câmeras, de melhoria, de vigilância, de segurança, então tem um trabalho sendo feito ali, já reduziu bastante, como eu falei, mais de 30% os acidentes com motos, mais de 38% o número geral de acidentes, o nosso atendimento chega em menos de 3 minutos, então é uma evolução que nós estamos fazendo, a gente acompanha bastante a estatística, um dado importante, subiu muito o número de veículos e de motos, muito, a gente bate recorde agora. Quantos? Passou de 110 mil por dia, tem dia que passa de 110 mil, o recorde era... Tem 90... um dia mais, um dia menos? Segunda e sexta são os dias mais carregados. É mesmo? Se chove também carrega um pouco, mas segunda e sexta são os dias mais carregados. Né? Então, terça, quarta e quinta ele é mais tranquilo, sim. Para nós, da operação, a gente considera mais tranquilo, né? Mas, então, a gente está adequando, a Seturb Rodovias, ela sempre procura, a gente está monitorando, para a gente poder estar aperfeiçoando nossos trabalhos lá na terceira ponte. E volta e meia a gente recebe fotos de aberturas, de fendas que existem na terceira ponte, e os motociclistas é que reclamam muito disso, que torna o ambiente um pouco instável, né, para passagem de uma roda mais simples, né? O que são essas aberturas que existem bem próximo do vão central, em que eles, eu acho que, não sei, viga de balanço? De abertura lá em cima? Não, na verdade existe as juntas de dilatação. Juntas de dilatação, era esse o nome que eu não consegui lembrar. Porque na verdade a gente são até falar um pouco da parte de engenharia, são materiais diferentes com densidades diferentes que se comportam com as temperaturas, com as diferenças de temperatura, o ferro, o concreto, que se juntam na terceira ponte. A terceira ponte tem o vão dela é todo 100% metálico, e ela tem duas estruturas de concreto. Então existem as juntas de dilatação que tem que ter.
Tem que ter. E que a gente não tem dificuldade, a gente tem lá a cobertura, isso a gente está sempre trabalhando, melhorando, mas é obrigado, tem que ter, não, senão se você juntar dois elementos flexíveis ou rígidos juntos, e eles fizerem esse movimento e a ponte esse movimento, que eu digo movimento porque ela é para fazer isso, ela é um movimento, eles acabam trincando e criando problemas. Então não, a gente precisa das juntas com neoprene, então tem um trabalho importante que é todo monitorado, é refeito, a gente já fez isso na ciclovia, já fez isso na ponte, às vezes tem que tirar uma faixa de madrugada, refaz, mas são as juntas de dilatação. Mais uma perguntinha chegando aqui, olha, se tem previsão de Transcol com cartão de crédito ou débito, assim como é no Aquaviário hoje? Na verdade, o Transcol é com cartão de crédito e débito, é uma coisa que a gente precisa. Hoje o Transcol aceita Pix, crédito e débito. A única cartão coisa não. Que aceita se você vai... É o cartão GV, não? Não. É que eu falo que aceita porque é o seguinte, a gente tem várias formas de recarregar o cartão GV. Ah, tá. Então, se você for hoje no aplicativo do Manesses, você paga. Se você for no KIM, você paga crédito, débito e Pix. Então, hoje o Transcol é aceito, você só não passa direto o seu cartão de crédito. Por quê? No Brasil existe um problema de integração. As bandeiras Visa e Master, eles não fazem ainda o processo de integração, eles não têm dentro do sistema dele tecnicamente, e o nosso sistema é integrado, ele tem que interpretar que ele entrou no ônibus A e não cobrar no ônibus B se ele trocou de ônibus. No Aquaviário a gente só faz uma cobrança, que é a 100% unitária. Por isso que no Aquaviário é fibra ótica. Chega a fibra, é rápido. Você lembra o que aconteceu na época da praça de pedágio, quando botou cartão de crédito e débito, a fila começou a dar? Por quê? Porque é um sistema que tem que validar e devolver a validação. Então a gente não pode causar isso no ônibus. Por isso que o EMV, que é o cartão nosso, que você só encosta, eu preciso ter agilidade, eu não posso ter mais fila. E o cartão trouxe isso. Então, você não tendo dinheiro a bordo, você tendo cartão, em 1 segundo, as pessoas passam na catraca. Quando você fizer isso na catraca, você acaba gerando fila, o ônibus vai ficar 3, 4 minutos parado. Se é trânsito, é ônibus, então tem um problema operacional. Entendi. Tem problemas de fraude também nos cartões de crédito, que tem que tomar cuidado. Então, enfim, existe cartão de crédito. É só você fazer a recarga do seu cartão. Ainda sobre a terceira ponte, as câmeras que os ouvintes câmeras. volta e meia pedem para a gente ter essa possibilidade deles checarem as imagens antes de sair de casa ou antes de sair do trabalho. Então, eu conversando com o governador Casagrande, com o vice, o Ricardo Ferraço. Então, por que estou aqui na CBN com a Fernanda, na Rede Gazeta, a gente está anunciando. A partir de segunda-feira nós vamos disponibilizar o link, estão prontas, de 4 câmeras da terceira ponte. Olha, eu já vi. Já viu as imagens? Eu já vi o piloto, já vi as imagens, o sistema está pronto mesmo. Está pronto. Então nós temos 4 câmeras, 2 olhando para o lado Vila Velha, 2 olhando para o lado Vitória. Está pronto segunda-feira, nós vamos estar divulgando o link no site da CETURB, que é o seturb.s.gov.br, no site da Secretaria de Mobilidade, cemob.s.gov.br, e aí vai estar o link para as 4 câmeras para as pessoas poderem olhar. É um link, não é, deixar claro, né, Fernanda, não é a câmera disponibilizada que você vai ver, a cada 30 segundos a gente atualiza o frame, como se fosse uma foto, para ficar mais leve, para as pessoas poderem olhar dos celulares, olhar em qualquer lugar, então fica leve para as pessoas poderem acessar. Então ela é em tempo real, a cada 30 segundos vai atualizando aquela imagem para que elas possam ver em tempo real o que está acontecendo na terceira ponte. Elas estão nas cabeceiras e no meio? São nas cabeceiras, são nas duas cabeceiras. Dá para ver vão central? Não? Dá para ver olhando em cima. Tá. Mas você consegue ver como é que está a chegada de Vitória, Vila Velha e a subida. E dá para ver as duas subidas e descidas. Uma questão de operação de segurança, a gente ainda não disponibilizou as do vão central. No futuro a gente pode disponibilizar mais imagens, mas vamos começar com essas 4. A gente está agora aperfeiçoando o sistema de monitoramento, porque a gente possa estar disponibilizando mais imagens em breve. E o acesso vai se dar segunda-feira pelo site? Pelo site. A gente vai disponibilizar o link, aí as pessoas podem gravar no celular, aí é um link bastante simples. A gente vai estar disponibilizando na segunda-feira, espero aí logo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira a gente poder estar disponibilizando o link e efetivamente as pessoas poderem usar e até os próprios meios de comunicação poderem aí começar a divulgar, também fazer as notícias através do link. Como a gente precisava Esses disso. links da terceira ponte são importantes, principalmente na manhã, né? E no fim da tarde. E no fim da tarde, de manhã. É que eu falo que de manhã tem um grau de notícias muito forte. Tem. O Bom Dia, enfim, você tem. É normal ter isso. Então a gente acompanha as nossas manhãs. À tarde já não tem
Tanto isso, né? Então, o pico tarde você não tem. Então, o pico manhã você tem muito forte. Esse monitoramento do trânsito é corriqueiro você ter esse tipo de demanda. Ó, nós estamos ao vivo aqui com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno. Comecei falando de aquaviário, o assunto já chegou na terceira ponte. Eu já vou falar de Transcol também, vou continuar aqui. Uma das perguntas é do Luiz Cláudio. Secretário, queremos o seletivo de volta. Quer responder? Bom, vou responder. Na verdade, os seletivos tem que ser para todos. O seletivo, na verdade, a gente está ele segregava. Era mais caro, paga quem pode, só ele tinha ar-condicionado, a gente não pode. O Transcol tem que ser para todos. Então, a ideia é, tudo que for feito no Transcol tem que ser feito para toda a população. Por isso que hoje nós temos 70% das linhas com ar-condicionado, atendendo a toda a população. Todas as linhas do seletivo são cobertas pelo Transcol. Então, a gente não pode segregar. Eu acho que o transporte público, Fernando, ele tem que agregar as pessoas, tanto das classes A quanto da E, você tem que andar no mesmo conforto, na mesma segurança, com todos os sistemas. Então, a gente implantou, por isso que a gente fala, a questão de ser, o Transcol inteiro tem que ser, né, o seletivo, até para a palavra fala, eu estou selecionando quem pode, quem tem direito a andar com ar-condicionado, quem tem dinheiro para andar de ar-condicionado, não. Pois 70% da frota está. Então, quando a gente tomou a decisão de não ter o seletivo, é para isso. Quando a gente toma a decisão de botar ar-condicionado no aquaviário, 70% da frota do Transcol aquaviário com ar-condicionado, todos com acesso ao cartão, toda a integração, é isso que precisa ser um sistema de transporte público justo, precisa estar. Todos têm o direito a ter os mesmos sistemas, a trafegar em todos os meios de transporte, mas de forma igualitária e não segregando. Ó, tem um elogio aqui dizendo que Ilha das Caieiras é uma excelente, tá? Obrigado, Fernando. Notícia. É importante. Tem um ouvinte meu aqui também, ele falando, pedindo para você falar um pouco mais da rodoviária, cartão postal, muito tempo abandonada. Aí você falou que é um novo hub, né, da logística. A rodoviária ainda chamando, o terminal, é o TIM, Terminal de Integração Multimodal da Mobilidade, Terminal de Integração da Mobilidade. O que é isso? A rodoviária, ela contempla hoje, eu chego o ônibus rodoviário interestadual do Brasil todo. Praticamente do Brasil todo. Os ônibus rodoviários intermunicipais do nosso estado inteiro, então eles chegam na rodoviária. Eu vou ter o aquaviário, então está reformando toda a parte do aquaviário. O Transcol passa na porta da rodoviária, a gente está estudando as linhas, saindo inclusive da rodoviária. A 5 minutos da rodoviária, com uma linha exclusiva, eu chego em 2 minutos no terminal São Torquato pelas 5 Pontes, que é um terminal de um hub importante do Transcol de Vila Velha. A gente chega no terminal Jardim América, que é onde vai sair o corredor exclusivo de ônibus até o terminal de Vila Velha, que vai do Ibis depois até o terminal de Vila Velha, corredor exclusivo. E eu passo na porta da estação São Pedro Nolasco, que você integra o trem Vitória Minas. Então é um terminal de integração multimodal importantíssimo, não só para Vitória, mas para a região metropolitana. Então, por isso que a rodoviária, para nós, hoje, ela tem um grau de importância. É uma coisa que ninguém sabe, ela é administrada pela Ceturb, a rodoviária, há pelo menos 5 anos. A rodoviária, ela era uma concessão antiga. Isso. Veio para a Secretaria de Mobilidade e hoje a Ceturb administra, junto com a Secretaria, administra a rodoviária de Vitória. Então, bom que pouca gente percebe, porque realmente o atendimento é muito bem feito, e parabenizar muita equipe da Ceturb que cuida da rodoviária, assim como cuida da terceira ponte, cuida do Transcol, mas a rodoviária é emblemática, a terceira ponte também, né? Então isso prova que o poder público pode ser eficiente nas suas administrações, isso é muito importante nesse tipo de operação de mobilidade. Por isso a rodoviária, para nós, é um marco de integração, e estamos agora também, Fernando, além da construção do aquaviário da reforma, fazendo a nova área de embarque e desembarque, o novo estacionamento. Quem está indo na rodoviária está vendo que está tudo espremido, está uma confusão, realmente está muito ruim, mas me desculpe, não tem jeito, a gente tem que fazer a obra, mas nós estamos fazendo um novo estacionamento, uma nova área de embarque e desembarque para aplicativos, para táxi, para as pessoas, alargando as calçadas, então vai ficar mais ou menos assim, vamos guardar as devidas proporções, como o aeroporto de Vitória. Olha que legal. Então, a rodoviária vai ser transformada, as pessoas merecem. A rodoviária é importante, porque o aeroporto pode ter, uma rodoviária não pode ter. Então, olha só o que a rodoviária de Vitória vai agregar num futuro próximo mesmo, né? O Johnson dizendo, secretário, a estrutura de Guarapari, ela é importante também para diminuir a velocidade, como você mencionou, para Vitória, a do pedágio, tá? Do pedágio. Ele diz que é uma reta interminável, as pessoas desenvolvem muita velocidade no local. Guarapari a gente vai trabalhar com mais radar, tem radar, a gente vai fazer, claro, os estreitamentos, não vai ficar daquele jeito, né? A gente vai construir, na verdade vai ser feito assim, a rodovia vai continuar reto, como ela é antes do pedágio, e aí você trabalha com os elementos, vai ter um retorno, a gente está trabalhando isso, e vai ter o elemento aí de segurança em caso de rodovia,
são os radares, é onde o DR aí faz a implantação desses radares ao longo da Rodovia do Sol. Tem vários radares, o DR identificando o ponto crítico, o ponto que de alta velocidade ou de acidentes, ele implanta esse radar. O Adson, essa pergunta já foi feita outras vezes, Fábio, né? Mas vamos lá. O Adson, ele dizendo assim, secretário, já que tem um ouvinte que defende a Paú, vou defender a Serra. Tem que chegar com o aviário na Serra. Eu já falei sobre isso. Na verdade, sim, é alto mar, a Serra é alto mar. Você acaba perdendo um pouco da produtividade, são barcos muito. Então você não, por exemplo, a gente fez alguns estudos, se você for por alto mar, você não opera 100% do tempo. O transporte público tem que estar disponível para a população 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias. Não dá para ser, hoje ventou, o vento sul, não dá para navegar, não tem barco. A pessoa agora fala, não tem barco. Então não dá. Então a gente tem esse tipo de problema, e é muito longo. Você vê, se daqui até Porto de Santana leva 40 minutos, da prainha, né? E da prainha até Ilha das Caíras leva 1 hora, quanto tempo você leva até Jacaraípe? Em alto mar. Então é um sistema muito mais complexo de transporte. É melhor você dotar Jacaraípe, onde tem terminal, tudo isso, onde você usa a BR, faz corredor de ônibus, são os nossos projetos, e você chega com velocidades muito maiores do que você está usando o mar, porque é um nível você reduz também a segurança. Então é uma questão operacional marítima, que aí foge das nossas... a gente não consegue fazer essa operação. Em Vitória é abrigado. Vitória, Vila Velha e Cariacica é área abrigada. O Marcos, ele está dizendo que precisa ser melhor gerenciado o uso da faixa verde em dias de acidente. O acidente acontece, né? Você me disse que chega em cerca de 3 minutos, o socorro chega. Mas esse gerenciamento de quem vai para a faixa verde, ele é mal gerenciado hoje. Tá, principalmente, na verdade, isso acontece muito com acidente com vítima. Esse é um problema. Você tem um ferido onde a gente não pode mexer. E aí fica aquilo ali. Então a gente estamos montando com a Setur Rodovias, com a própria batalhão, a gente tem que fazer um acordo. Estamos vendo, inclusive, alguns equipamentos que possam indicar quando a linha verde está liberada ou não, e a gente possa fazer isso. Então a gente vai melhorar esse atendimento, a gente entende, compreende isso, a gente poder liberar quando você tiver acidente e usar as 2 faixas para o ônibus. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Fernando, também. Quando a gente tem uma para o carro e deixa o ônibus e a moto, quando para tudo, esse é um problema. O problema é quando a gente tem uma para o carro e deixa do ônibus, é melhor deixar do ônibus e da moto, porque se misturar eu começo a ter acidente com a moto. Então tem algumas particularidades que é na hora do acidente, mas a gente leva essa demanda, a Seturb está ciente dessa demanda e a equipe está trabalhando para melhorar esse atendimento, sim, ele tem razão. E o Weber estava me ouvindo, ele está reforçando o buraco que existe. Ele está dizendo que é no sentido Vila Velha. Toda vez que vocês me mandam essa foto, eu nunca sei qual sentido é, mas o Weber sentido agora está dizendo que é sentido Vila Velha no vão central. Porque é a diferença onde você vai do metálico para o concreto. A gente vai vou pedir para a equipe dar uma olhada, mas é a junta de dilatação. O Fábio está pedindo para você melhorar o sinal do Wi-Fi nos terminais. Está muito ruim, secretário. Já estamos com a Prodeste, estamos fazendo uma ação junto com a Prodeste, fizemos boas reuniões. A gente vai melhorar o atendimento do Wi-Fi nos terminais, já tem previsão para isso. Boa pergunta, porque a gente resolveu a semana passada com a Prodeste, melhorar link, melhorar os equipamentos. Então a gente estamos trabalhando para melhorar esse atendimento do Wi-Fi nos terminais. Mais uma sobre faixa exclusiva, a Natália. Secretário, vocês monitoram quem usa de fato a faixa exclusiva? Há muito uso inadequado, carros comuns que passam por ela, além daqueles que ligam pisca-alerta. Claramente eles estão ali tentando burlar a estratégia. A gente monitora, claro, dentro de uma linha que não dá para a gente monitora bastante. Isso reduziu muito, no começo era muito maior, hoje reduziu muito, próprios motociclistas cobram isso, estão cobrando dos passageiros. Agora a gente vamos ter alguns sistemas diferenciados com essa evolução do monitoramento das câmeras, a gente vai ter alguns sistemas diferenciados, alguns sistemas de comunicações com o usuário um pouco diferenciado, que a gente vai poder aperfeiçoar esse serviço. Mas reduziu bastante, a gente está, sim, agradecer inclusive quem utiliza, compreenderam a importância da linha verde para redução de acidentes, para melhoria do transporte público e até para o próprio motociclista, né? Segurança do motociclista. O André pedindo para te perguntar sobre um estudo de implementação de uma linha de ônibus que ligue Serra Sede a Cariacica ou Alphaville via contorno do Mestre Álvaro. Essa linha é grande, hein? Essa linha aí é uma linha gigante. A gente vai evoluindo, vai depender muito de demanda, a gente faz nós fazemos as integrações, terminal Laranjeiras, terminal Carapina, você integra com outras linhas, porque senão você tem a quantidade de ônibus, é uma linha gigante, se é uma linha só para o contorno do Mestre Álvaro, tem mais de 17 quilômetros.
né? Então, uma linha passando pelo contorno, então tem que ser feita uma análise, mas é importante a gente sempre estar observando e olhando esse tipo de comentário para poder ver quando é viável ou não esse tipo de atendimento. A gente tem, você consegue sair de Serra Sede, vai ao terminal Laranjeiras, terminal de Carapina, e você consegue ir pelo contorno para Cariacica. A gente percebeu, Fernanda, que mudou muito a dinâmica, Serra, Cariacica. Serra cresceu muito, Cariacica cresceu muito, essa demanda está crescendo muito, e as pessoas às vezes são um pouco penalizadas por passar dentro de Vitória, quem faz esse trajeto. Tanto que quando a gente fez uma linha 509, se eu não me engano, pela Leitão da Silva, as pessoas ganharam meia hora, quem vem de Serra e vai para Cariacica ou para Vila Velha e vice-versa. Né? Porque você sai desses congestionamentos. Então, a CETURB faz essa avaliação e nós estamos fazendo vários estudos para melhorar esse tipo de linha e poder trazer um pouco mais de benefício para essas pessoas de Serra, Cariacica e Vila Velha. Um motorista de transporte aplicativo te elogiando também, dizendo que agora a terceira ponte tem faixas que eles conseguem... elas foram feitas recentemente, essa pintura de faixas. Foram. Eu reparei também. Fizemos um reforço de faixas. Isso, é constante, tá né? Ali é areia, é mar, então a gente precisa fazer um reforço, tem que fazer reforços de sinalização. E era diferente da primeira, a gente vai evoluindo conforme vai Agora está bem mais fácil de identificar. Você consegue identificar bem melhor. Quem é vai verdade, foi feita uma linha verde, foi feito as taxinhas, agora elas quebraram, precisa botar mais. Justamente você percebe, quando você vê muita taxinha, que é aquele olhinho de gato, vulgo olho de gato, você percebe muito quebrado que as pessoas estão invadindo a linha verde. Então isso você consegue perceber isso claro na operação. Se a linha apaga, você consegue ver que as pessoas invadem. São detalhes da engenharia de trânsito que a gente busca para poder fazer esse tipo de projeto. A Débora está reforçando, assim, vocês estão multando mesmo na terceira ponte? Que eu vejo sempre muita bagunça com relação a... Batalhão faz as suas operações, por enquanto ainda continua, e é o nosso, realmente quem trabalha com a nossa segurança viária e faz essas ações. Tenho 2 ouvintes aqui me perguntando sobre a integração, como é que é a cobrança da passagem? Na verdade, a experiência dele, ele disse que foi muito ruim, porque ele saiu do aquaviário e pagou pelo ônibus. Estranho, não é? Você tem 1h30 para poder pegar qualquer ônibus, você não tem... Até isso você manda para o GV Bus ou manda para a CETURB e ele faz a avaliação. Não, a passagem ela é 100% integrada. Você tem o direito de transferir, você tem 2 tipos de integração. Em Vitória, Viana, Serra tem algumas... E o aquaviário a gente chama de integração temporal. Você passa a primeira, você tem 1h30, você tem o tempo para poder embarcar em outro ônibus, desde que a viagem seja sequência, né, numa sequência. E você tem a física, que são nos terminais, aí você desce no terminal e pega outro ônibus. Mas a integração é 100% garantida no aquaviário, sim. Não é garantida se você pagar com cartão de crédito. Cartão de crédito, você só paga a tarifa unitária. Se você pegar o aquaviário com o cartão GV, você pega o aquaviário, você pode pegar qualquer ônibus do Transcol saindo de lá na Nossa Senhora dos Navegantes. Bom, vamos lá. Minha última pergunta é sobre o terminal de Carapina. Se vai mudar, qual o terreno? Vai. O terminal de Carapina, nós estamos concluindo. Quem passa pelo terminal do Ibis é que pouca gente... O terminal do Ibis ele é mais isolado, né? Nós estamos acabando a reforma do terminal do Ibis. Então ele está sendo 100% reformado, é um terminal de 30 anos, 40 anos. Vamos agora para o terminal de Carapina, também vamos fazer a reforma do terminal de Carapina, a próxima reforma é Carapina, nós estamos acertando o projeto com a CETURB e estamos desapropriando em frente ao terminal de Carapina. Exatamente, tem uma rua e tem um terreno de 6.000 metros. Aquele terreno está sendo desapropriado, nós estamos na fase de negociação com os proprietários, para que a gente possa, e aí fazer as ampliações, as melhorias, mas primeiro a gente vai fazer a reforma, enquanto está desapropriando, aquela rua ali, ela é uma rua já desafetada, vai fazer parte do terminal, então o terminal de Carapina vai mudar bastante. 2025 para frente a gente deve estar começando... 26, desculpa, 2026, a gente, o ano que vem deve começar essa obra do terminal de Carapina. Ok. Olha, tem tantas outras perguntas, mas eu acho que assim, consegui reunir todas elas. Verdade. Fábio, mais uma vez, muito obrigada, viu, por atender os ouvintes. Não, eu que agradeço em nome do Governo do Estado, do governador Casagrande, do vice Ricardo Ferraça, aí, que são realmente aqueles que fomentam a mobilidade e nos incentivam a cada vez mais trazer melhoria para a qualidade de vida da população e poder, é importante estar aqui, ficar 1 hora e responder as perguntas. Isso é bom. O Estado realmente respondendo aos anseios da nossa população, assim como o aquaviário no Dom Bosco, o aquaviário no centro, poder a gente realmente responder, trazer as melhorias conforme a população precisa e deseja, e com certeza isso vai refletir na qualidade de vida, na qualidade da região metropolitana. Obrigado, Fernanda, obrigado pelas perguntas, obrigado a todos os ouvintes, um bom, ótimo dia a todos.